Bom dia para todos. Hoje nós vamos fazer uma, palestra diferente. Vamos fazer o Evangelho na fraternidade. Assim como nós fazemos o Evangelho no nosso lar, vamos fazer o nosso Evangelho na fraternidade. Então, apesar de já ter dado essa iniciação, esse princípio de relaxamento, como todo Evangelho tem uma prece inicial. E essa prece, nós vamos ouvi-la através da música, tá bom? Então, fechando os olhos e abrindo o coração e a mente para mais esse Evangelho, esse primeiro Evangelho realizado na nossa fraternidade. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, a leitura de hoje é do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Já são os comentários, né? Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus.
Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar o sentido absoluto desse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo. E o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá no bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. É um tema bem difícil de fixar, né? Porque nós somos ainda aprendizes, né? E essa questão de julgar o nosso próximo é uma coisa que acho que é costumeira, assim. A gente, infelizmente, né? A gente às vezes, mesmo não falando, né, para a pessoa, a gente pensa, né? Então já, infelizmente, já não é legal, né? E é muito difícil a gente às vezes se controlar, não julgar, mas eu acredito que a gente precisa nos olhar no espelho. A gente precisa prestar mais atenção nos nossos atos, porque a gente às vezes se preocupa muito com as pessoas, com os outros, e esquece da gente mesmo, né? E infelizmente nós temos muitos defeitos, né? E, às vezes vem um pouco do ego, pretensão, achar que a gente é muito melhor do que o nosso próximo, que a gente às vezes está julgando ali, mas infelizmente se a gente conseguisse, né, nos focar em nós mesmos, a gente ia perceber que às vezes a gente até é pior, né? Mas e admitir isso, né? É muito difícil a gente admitir que nós somos ainda inferiores, que a gente está aprendendo, a gente está aqui para melhorar. Então, a gente precisava, sei lá, tentar treinar mais, né? Ah, eu não sei como fazer isso. Ah, é difícil eu ver alguma coisa na pessoa e não falar, mas sei lá, pede, né? A gente tem esse poder de fazer uma oração, esse contato com a espiritualidade, com o Pai Maior, diretamente. Por que não? Ah, eu tenho dificuldade de aceitar, eu tenho que julgar, pô, a pessoa é muito errada. Pô, mas então assim, ó, faz uma oração, né? Ah, eu vou pedir para a espiritualidade, né, essa oportunidade. Vou tentar, eu não consigo, mas a espiritualidade vai te atender. Se você quiser realmente, que
só basta querer. Então, quando você não tem, eu não sou assim, esse negócio não sou assim, é porque você quer. Infelizmente é assim. Quando você realmente determina que você quer ter uma atitude diferente e não consegue, a sugestão que funciona muito bem para mim, e acho que para muitas pessoas, né, é fazer essa oração, esse contato, entendeu? E pedir, olha, me ajuda, né? Mestre, me ajuda a ser melhor, a não julgar, a ter atitudes diferentes, né? A não ter atitudes que vão prejudicar o meu próximo. Então, assim, eu acho que é muito válido. A oração é um poder enorme que nós temos. Nem todas as pessoas acreditam, mas é fantástico. Né? E o que eu deixo para vocês é isso. Né? Peçam, entendeu? Peçam que vocês vão ser atendidos. É isso. Essa palavra aqui para o... Daniel. Bom dia, bom dia. Bom, dando algumas pinceladas aqui, comentando um pouquinho. Aqui nós vivemos num mundo de prova e expiação, como todos sabem já, né? E aqui realmente, como ele comentou, aqui é uma grande escola, onde estamos aqui para aprender e sempre até chegar a uma perfeição um dia. Com certeza nós vamos chegar à perfeição, pode ter certeza, por mais tropeços que a gente cometa, mas a gente ainda vai, porque nenhuma ovelha se perderá, assim como o Pai nos falou. E o perdão é fundamental para tudo, porque muitas vezes nós julgamos, mas não olhamos o nosso passado, não olhamos para o nosso umbigo. Quer dizer, temos muitas reencarnações, vivemos muitas vidas e cometemos, com certeza, muitos erros. Então, muitas vezes, o irmão hoje que comete um erro, e nós já estamos numa fase um pouco mais elevada, não conseguimos, simplesmente nós atacamos a primeira pedra, mas esquecemos que lá atrás, talvez nós tenhamos cometido muito mais erros do que esse irmão hoje que comete uma pequena inflação. Hoje nós julgamos, vemos muito, né, as pessoas que são presas, e a gente fala, pô, sempre cometendo esse tipo de atrocidades e tal, mas quem sabe lá atrás também nós já não passamos por isso, já não vivenciamos isso, não fizemos isso, então não devemos jamais julgar, seja lá o que for. Como foi falado, devemos sim elevar o pensamento ao Pai nessa hora, e toda vez que vinha aquele pensamento negativo, aquele pensamento para baixo, parar, não, esse pensamento não é meu, e não julgar, deixar na mão do Pai, porque o Pai, Ele tudo sabe. Então, na hora certa, com certeza, esse irmão que está numa cadeia hoje, esse irmão que está cometendo erros e mais erros, lá na frente ele vai ter um entendimento. E a partir do momento que ele começar a ter Jesus no caminho dele, a ter o Evangelho, a ter o entendimento, com certeza esses erros não serão mais cometidos. Porque quando a gente aprende um pouquinho, seja lá aquele pouquinho mesmo, a gente, toda vez que vai cometer uma má ação, a gente para e a nossa consciência nos acusa. Então é um momento de separar, refletir e falar, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Então você já para, você já pensa mais na sua forma de como agir, de como comentar as coisas. Então realmente não devemos julgar de forma alguma ninguém, seja lá o que for. E é isso, eu acho que o perdão é tudo. E vamos lá, vamos trabalhar o tema perdão, né? Vou passar para você aqui e vai lá. Bom dia a todos. Bom, para complementar, eu queria dizer que nós temos dificuldade de enxergar no nosso próximo um ser maravilhoso, um ser que é perfeito também, que tem a semente da perfeição, que é uma centelha divina. Então, quando nós estamos afastados do bem, a gente se torna uma pessoa, um indivíduo que está praticando atos maus. Porém, a maldade em si, ela não existe, porque o que é a maldade? O que é você ser ruim?
é quando você está afastado do bem, quando você está afastado da luz. Quando nós nos afastamos da luz, a gente fica na escuridão. Então, a gente tem dificuldade de ver que aquela pessoa ali que está fazendo aqueles atos que a gente condena, é um ser humano também, que está simplesmente afastado da luz. E um dia ele vai se reaproximar. Por quê? Porque quanto mais nos distanciamos, mais sofremos. E quando eles tomarem consciência que a libertação, a felicidade está em se afastar do mal. Então, todos nós somos pessoas que podemos cometer esses deslizes, porque Deus deu o livre-arbítrio para a gente. Ele quer que nós mesmos consigamos ver por nós mesmos, pelos nossos olhos, pelas nossas ações, pelas nossas experiências, que nós temos a capacidade de chegar. Porque senão ele já criava a gente perfeito, pronto, já estávamos no paraíso. Mas não, ele quer que nós mesmos, consigamos com os nossos méritos, com as nossas dificuldades, com nossos erros e acertos, alcançar a luz que ele preparou para nós. É essa a vontade dele. Então, julgar os outros é simplesmente porque nós ainda estamos também na imperfeição. E outra coisa, eu acho que a gente deve agradecer o nosso algoz. É difícil, né, a gente pensar isso. Perdoar a quem a gente ama é fácil, perdoar o nosso inimigo é difícil, né? Mas é os nossos inimigos, é os nossos divergentes que faz com que a gente cresça. Porque a gente vai enxergar os nossos erros também. Então, enquanto eu estou errando, alguém pode me atingir. Então, essa pessoa que está nos causando um mal, ele é um instrumento também de Deus, para que a gente também melhore. Se ele nos atingiu com aquele mal, é porque a gente ainda tem algum débito, saibam disso. Porque quando a gente estiver realmente livre, estivermos puros, nada pode nos atingir. Então, o perdão, o não julgar, faz parte também do nosso crescimento. E acho que todos nós devemos colocar isso como meta para a nossa felicidade. É o que eu tinha para dizer. Bom dia a todos. E como eu fiquei por último, eu não tenho mais nada o que dizer, né? Já falaram tudo aqui. Mas é assim, julgar os outros é muito fácil, né? A gente está por cima, a gente se acha superior, mas a gente erra, e erra muito. Todo mundo erra porque fomos criados simples e ignorantes. E estamos aqui para aprender, e esse aprendizado é difícil por nossa culpa mesmo, né? Como eles disseram, muitas vezes a gente julga os outros por coisas que a gente faz, né? E a gente não consegue resolver isso dentro da gente. E nós temos que resolver o nosso eu interior, para poder ajudar as outras pessoas, senão a gente não consegue ajudar ninguém. E por que a gente não consegue deixar de julgar, deixar de perdoar? Allan Kardec, há muito tempo atrás, já nos alertou disso. A chaga da humanidade, o orgulho. Todos nós somos orgulhosos, só que a gente não admite isso. E precisamos trabalhar esse orgulho, exterminar ele do nosso eu interior. Aí sim a gente vai poder perdoar realmente, não julgar e seguir com a nossa evolução. Acho que todo mundo aqui faz a oração do Pai Nosso, né? E acho que faz todo dia. Nessa oração tem uma frase em que nós pedimos: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condição, né? Ele vai nos perdoar se nós perdoarmos a quem nos ofendeu. E aí fica a reflexão. A gente fala isso todo dia, mas a gente faz isso todo dia? É o que a gente precisa fazer. Não julgar, perdoar, trabalhar o nosso orgulho. Trabalhar não, exterminar o nosso orgulho, né? Aí sim, nós vamos evoluir e reencarnar num mundo melhor. Ou aqui mesmo, porque esse mundo está melhorando. Pode parecer que não, mas está. E vai ficar aqui só quem realmente conseguir se desenvolver e ser uma pessoa melhor, um espírito melhor. Então, acho que isso é a reflexão da manhã.
né? Trabalhar o nosso orgulho, a nossa indulgência, aprender a perdoar. É um treino diário, mas tem que ser feito todos os dias. É isso aí. Então, muito se falou em perdão, né? Mas o Evangelho, o Espiritismo, como é um ensinamento equilibrado, raciocinado, na verdade esse texto também fala, entre aspas, em crítica, da necessidade vamos dizer assim, da censura. Porque perdoar é lógico, o Evangelho vem e diz perdoar 70 vezes 7 vezes, Pedro falando do nosso orgulho, da nossa vaidade, que influencia muito essa coisa do perdão. Mas também tem aquela coisa do equilíbrio. Então, na verdade, e o texto só que é um pouco mais forte com relação a gente. Ele coloca que a crítica, para fazermos uma crítica, a gente tem que ter a moral para fazer isso. Aí danou-se, né? Porque quem tem moral aqui para criticar o outro? Então como que faz? Deixa tudo do jeito que está, deixa o outro, né, ultrapassar os limites, às vezes, dos seus direitos, fazer muitas coisas erradas e a gente fala, não, é assim mesmo. O Espiritismo vem e nos diz equilíbrio, raciocínio. E a gente vai recair novamente na necessidade de conhecimento. O conhecimento vai poder nos dar o equilíbrio de nos colocarmos diante de uma situação e colocarmos a nossa opinião, às vezes o nosso conselho, às vezes até a nossa crítica, mas só aquela coisa bem colocada, bem delineada, sem arrogância, sem nos acharmos os melhores. E às vezes até a gente pode pensar, poxa, como que eu posso criticar fulano se eu faço a mesma coisa? Só que de repente, na situação, esse criticar seria um conselho, só que, como o próprio Espiritismo nos diz, reforma íntima. Então, aproveitar essa oportunidade que a vida nos traz de mostrar o outro fazendo, realizando o nosso próprio erro, exercitando, vamos dizer assim, essa nossa deficiência, orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, e a gente poder ter cacife para criticar, cacife a gente não tem, moral a gente não tem, mas a gente pode dar o conselho com o coração aberto, com o pensamento em ajudar e aproveitar essa oportunidade da autoavaliação, da reforma íntima e aceitarmos o nosso próprio conselho, colocarmos esse conselho na nossa vida. Então, o perdão tem que fazer parte da nossa vida porque é um bem para nós mesmos principalmente, isso faz um bem para a gente, mas a avaliação, a crítica, também em alguns momentos é necessária. Nos colocarmos, nos posicionarmos, mas com equilíbrio, com racionalidade e, como Jesus disse, amor. Se nós colocarmos amor no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas críticas, entre aspas, de uma forma ou de outra, vai dar certo. Então, o tema de hoje, do perdão, é uma coisa, um sentimento fácil de falar, bonito de ouvir, mas para a maioria de nós, difícil de realizar. Mas como foi falado aqui, é exercício diário, é insistência, é persistência. Talvez aquela ferida que a gente faz questão de coçar e descascar, né, e sangrar novamente, com conhecimento, talvez não cicatrize, pelo menos dessa vez, dessa encarnação. Mas ela pode ficar quietinha lá um bom tempo, sem dar tantos trabalhos, sem nos trazer aqueles velhos sentimentos, aquelas recordações que às vezes são de muitos anos atrás, mas que a gente coça a ferida,
sai aquela casquinha, começa a sangrar e parece que foi há poucos minutos atrás que aconteceu. Então, o Espiritismo vem e nos diz, o Evangelho vem e nos diz, o perdão faz bem para nós mesmos. Tá bom? Então, continuando o nosso Evangelho, o próximo passo do Evangelho é o momento das vibrações. Então, a gente vai começar a vibração também através de uma música. Tá bom? Então, fechando os olhos e vibrando amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, nesse momento das vibrações, como o tema de nosso hoje é Evangelho na Fraternidade, a nossa vibração, o nosso amor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, é pela nossa fraternidade, fraternidade Espírita Irmã Maria. Então, que a casa seja envolvida de muita luz, muita energia positiva, muita paz, muito amor. E não tem jeito, a gente tem que lembrar do Marcos e da Tânia representando os nossos dirigentes. Vamos mentalizar os dois aqui na frente, a imagem de cada um, vibrando para eles nosso amor, nossa energia positiva, nosso agradecimento, nossa gratidão. E que eles possam, com muita perseverança, com muita proteção, com muita prosperidade, conseguir levar adiante a nossa fraternidade das Irmãs de Maria, aonde provavelmente já está escrito onde ela deve chegar. Para isso, a fraternidade das Irmãs de Maria precisa sim das nossas orações, precisa sim das nossas vibrações de amor, de paz, de luz.
E é isso que a gente está doando agora. Muita luz, muita prosperidade, como é o nosso lema, muita força, muita união, muito amor. E aproveitando toda essa energia, vamos mentalizar os nossos lares, todos os cômodos, quartos, sala, cozinha, e levando um pouco dessa energia para os nossos lares. Aproveitando e mentalizando também os nossos familiares. Refletindo sobre o tema perdão, que muitas vezes se encaixa perfeitamente nos nossos relacionamentos dentro de casa. Mentalizar aquele que não nos relacionamos muito bem, mentalizá-lo na nossa frente. E mentalmente mandar essa energia de amor, de luz, de perdão. Que assim seja. E continuando nosso Evangelho, agora vem o encerramento. Normalmente a gente encerra o Evangelho no nosso lar com uma oração. O nosso Evangelho na Fraternidade também vai ser encerrado com uma oração, só que uma oração cantada. Então, de olhos fechados, a gente faz ouve, né, e sente essa oração final. Então, assim encerramos nosso primeiro Evangelho na Fraternidade Espírita Irmã Maria de sábado. Provavelmente outros vão acontecer. Que cada um tenha aproveitado da melhor maneira possível esse momento muito gostoso, muito agradável. E que cada um possa fazer uma forcinha e começar a pensar, pelo menos a repensar o perdão no nosso dia a dia. Então que assim seja.